Se você também já se viu olhando vários vídeos que as pessoas falam, invistam nesse tipo de ação, faça isso, faça aquilo, que você vai ficar rico, que você vai ganhar muito dinheiro. Se você já se viu nessa situação, fica comigo nesse vídeo, porque é sobre isso que eu quero contar pra vocês hoje. A verdade é que ninguém nunca te conta sobre como é sair do aperto financeiro, que na maioria das vezes a gente vê um monte de vídeo de pessoas, tentando vender uma realidade que não existe, que se você fizer isso, se você fizer aquilo, você vai conseguir sair do caos financeiro, que você vai conseguir se aposentar com 30 anos, com 32 anos, fazendo isso, aquilo e outro, E a verdade é que a gente não tá pronto para essa conversa, porque isso não é verdade. A verdade é que você precisa... Na verdade, gente, eu tenho certeza que todos vocês aqui já tiveram a sensação de que você trabalha, de que você faz de tudo e você não consegue sair do lugar. É sempre a mesma coisa. Gente, meu óculos está me incomodando demais, porque ele tem um fundo de luz azul para poder, não... Como é que fala? Não refletir no meu olho, nas minhas vistas, e isso acaba me estressando. Mas bora pro que interessa. Então, se você já teve essa sensação de que você trabalha, de que você tenta fazer de tudo e você sempre tá no mesmo lugar, gente, não se sinta só. Eu já vivi isso durante muito tempo da minha vida, muitos anos da minha vida. E a única coisa que eu consegui procurando nesses vídeos uma melhora, um escape, a única coisa que eu encontrava era mais frustração. Por quê? Porque eu assisti um vídeo aqui, falava que se você fizesse isso, aquilo, comprasse ações, fundos imobiliários, isso e aquilo, você iria conseguir se aposentar com tanto tempo. E a verdade é que eu tentei, não consegui, E quando, na real mesmo, que eu comecei a colocar em prática, comecei a buscar melhores formas de me organizar financeiramente de uma maneira mais bruta, digamos assim, de uma maneira mais fácil. A verdade é que não foi esse bicho de 7 cabeças todo que o pessoal fala. A única coisa que você vai precisar, gente, é ter foco e discernimento para você manter no que você precisa manter. Enxergar a sua realidade financeira. Porque na maioria das vezes a gente não enxerga o que a gente realmente está vivendo, A gente quer ter aquela visão de que a gente realmente quer chegar em 1 milhão, de que a gente quer enricar. E a única coisa que eu passei a entender depois que eu comecei a me organizar financeiramente, pagar dívidas, comecei a ter minha reserva financeira, entre outras coisas que conforme as coisas vão acontecendo aqui vocês vão sabendo, tá? Mas a única visão que eu pude ter através disso, gente, é que eu quero viver confortável, tá? Essa coisa de, vou comprar ações, vou comprar isso, vou comprar aquilo para me poder... Gente, eu quero viver confortável, tá? Não quero ter endividamentos, quero ter dinheiro suficiente para me poder comprar o que eu preciso, o que eu posso dar um conforto melhor para minha família, para os meus filhos. Mas eu não quero mais ficar nessa pilha de que se você faz isso, de que se você faz aquilo, você vai enricar, você vai se aposentar com tanto tempo, com isso e aquilo e outro. Não quero mais saber disso. Porque, na verdade, isso é um monte de mentira, um monte de promessas vendidas que acabam fazendo com que a gente se frustre. Fazendo com que a gente se sinta um zero à esquerda, um lixo. Por quê? Porque você se imagina como todo mundo tem um bom desenvolvimento, todo mundo cresce na área financeira e eu não. E a verdade é que nem sempre a verdade é essa. Muitas vezes as pessoas estão vendendo promessas, E isso eu não concordo que seja uma maneira correta. Por quê? Porque a gente precisa mostrar a verdade, a realidade. Então, a partir do momento que eu comecei a entender que a minha realidade não é a realidade de fulano, a minha graminha verde não é a graminha de fulano,
eu comecei a entender que eu tenho que viver no meu tempo e no meu jeito, né? Desde que eu não tenha dívidas, desde que eu não tenha parcelamentos para esquentar a minha cabeça, eu não preciso ter que correr atrás de uma coisa que eu vou me cansar cada vez mais. Eu preciso entender que eu tenho que viver no meu ritmo, né? Cansei de procurar coisas de pessoas que falam que mas e se você fazer desse modo, comprar esse fundo imobiliário, se você comprar essas ações, isso muitas vezes acaba levando as pessoas a ter mais endividamentos, mais dores de cabeça, até uma possível depressão. Por quê? Pelo simples fato de que você se sente o pior de todos. Por que que todo mundo consegue e eu não? Por que que todo mundo saiu desse caos e foi para essa zona de conforto e eu não? Por que que eu não consigo? Então isso se torna cada vez pior, né? Então não caia nessa pilha, gente. Faça o de vocês de maneira que vocês se organizem financeiramente. Não tente mostrar o que vocês para fulano, para ciclano, porque na maioria das vezes vocês vão se frustrar, que é o que acontece, né, na maioria das vezes. E outra coisa que eu queria falar para vocês nesse vídeo é que a educação financeira, ela é construída dia após dia, né? A construção é uma construção, né, como eu falei para vocês em alguns vídeos. Eu tenho 2 anos que eu tô nesse canal mostrando para vocês a minha realidade, mostrando para vocês o que eu passei durante esse tempo para conseguir me educar financeiramente. Conseguir 100%? Ainda não, mas eu já me sinto uma pessoa vitoriosa, como eu falei, né? Não tô uma pessoa, não tô rica, não tô cheia do dinheiro, mas não tenho dívida, né? Foi uma das vitórias que eu consegui, assim, pra minha vida, foi essa. Por quê? Porque eu não tenho mais aqueles parcelamentos naquelas, né, digamos, aquelas dívidas que me tiravam o sono, né? Então você tem que entender que quando você começa a ter essa paz, digamos assim, porque a paz, ela não tem preço, gente, a paz não tem valor, não tem preço, né? E o grande problema tá nessa coisa da internet, de que todo vídeo que você abre, a pessoa tá ali querendo incentivar, fique rico, multiplique o seu dinheiro, aposente em tanto tempo, e você sabe que isso não existe, né? Isso é uma enganação e acaba que faz com que as pessoas se tornem, se sintam péssimas, né? Por elas não conseguirem ser isso que tá falando. Por quê? Porque as pessoas vendem uma promessa de que se você investir, você vai mudar de vida. Se você comprar fundos imobiliários hoje, o ano que vem você já vai estar aposentado. Mas a realidade é que quem ganha pouco precisa se organizar. A pessoa que ganha pouco, ele não é investir que vai fazer. Muitas vezes, gente, essa promessa, vende tanto essa promessa na internet, que as pessoas deixam de pagar os seus compromissos para poder investir, sem nem saber como é investir. Eu tô há 2 anos nesse canal, eu não sei para onde é que vai investir. Já até entrei em algumas plataformas para ver como funciona a tal, mas aí quando eu fui ver, eu falei, quer saber? Não entendo, não vou mexer. Deixa, o máximo que eu deixo é um porquinho ali, em uma caixinha. Por quê? Porque não corre risco, né? Isso, mas só que para você investir, você não precisa ter doutorado no investimento, mas você precisa pisar no leve, porque na maioria das vezes as pessoas vendem tanto essa promessa de que se você investir, de que se você começar a fazer investimentos, a ter investimentos, que daqui 1 ano, daqui 2 anos você vai ter um valor que a pessoa acaba deixando de pagar até os compromissos, né? Fazendo endividamentos para poder investir, achando que vai ser a grande virada de chave
né, que vai ganhar na loteria. E não é dessa forma que funciona. As pessoas precisam ter os pés no chão, né? Precisa entender que na verdade a pessoa precisa de educação financeira. Não vai ser um investimento, não vai ser comprar ações, não vai ser uma coisa isoladamente que vai fazer com que a pessoa mude de vida. É hábito, gente. Tipo assim, talvez de tanto eu falar isso pra vocês aqui nos vídeos, que a pessoa precisa criar hábito, que a pessoa precisa se organizar, que seja chato, né, de tanto que eu falo isso aqui. Mas a verdade é que na maioria das vezes as pessoas não querem ouvir a verdade. As pessoas não querem entender que essa é a realidade, né? Que antes de investir, você precisa respirar financeiramente. E o que significa isso, respirar financeiramente? Você precisa cumprir, né, com seus compromissos, você precisa honrar com seus compromissos, as suas contas, que você precisa, para você ter liberdade financeira, você precisa, primeiro de tudo, saber organizar financeiramente. Se você não tem uma planilha, se você não consegue se organizar para você ter uma reserva de emergência, para você colocar pelo menos um pouco do valor todo mês, para você respirar financeiramente, você nunca vai conseguir ter uma liberdade financeira. E não vai ser comprando ações, não vai ser fazendo como diz o povo, né? Comprando ação, fazendo isso e aquilo que você vai conseguir. Não vai. Eu não vou vender promessa aqui para vocês que se você comprar uma ação hoje, o mês que vem, o ano que vem, você já vai ter rendido lá naquele valor 3, 4, 5, 10 vezes mais. Isso não vai acontecer, gente. Eu não caio nessa pilha, tá? O valor que eu tenho, o objetivo que eu tenho, coloco na minha caixinha, onde for, mas eu não caio nessa pilha de querer comprar ações sem saber. Porque muitas vezes, na maioria das vezes, quando a gente começa a se educar financeiramente, a primeira coisa que a gente quer fazer já é querer, né, digamos que a gente entrou hoje, né, na creche e a gente já tá querendo ir lá pro doutorado, sendo que a gente ainda não aprendeu nem a rastejar, né, a gente não aprendeu nada ainda, a gente já quer pular as etapas. Então, tudo no tempo certo, tudo como é que eu posso dizer? Tudo devagarzinho. Não precisa querer, né, abraçar o mundo com os braços de que não vai conseguir, não consegue, tá? E na maioria das vezes as pessoas se frustram por isso, né? Porque espera resultado rápido, instantâneo, e as coisas não acontecem dessa maneira. Quando eu comecei, eu simplesmente não entendia o porquê que eu assistia vídeo de uma pessoa e de outra e as pessoas falavam que mudava de vida, que não sei, coisa e tal. Mas quando você começa a se aprofundar, quando você começa a entender, que você passa a entender o que realmente funciona e o que não funciona para a sua realidade, porque na maioria das vezes você quer seguir a realidade de fulano, mas a realidade de fulano não é a sua. A realidade de ciclano não é a sua, né? Você não pode se basear pelo que fulano vive, pelo que ciclano vive. Porque cada um tem uma forma, cada um tem uma receita total no mês, cada um tem as suas contas. Por exemplo, eu tenho 3 filhos, eu tenho uma casa própria, tem pessoas que têm aluguel, tem pessoas que... Então, cada um vai ter uma realidade diferente. Então, assim, enquanto eu não entendi que a minha realidade era diferente de outras realidades, eu não consegui quebrar esse ciclo. E como foi que eu quebrei esse ciclo? Entendendo a minha realidade, né? Começando a viver abaixo do que eu tinha, né? E não querendo ultrapassar o que você não tem. Porque se você quer viver acima do que você não tem, você vai viver a vida inteira desse jeito, tá, gente? E qual foi a minha virada de chave quando eu quebrei esse ciclo? Começar a notar absolutamente tudo. Foi quando eu comecei a mudar a minha mentalidade.
Não adianta eu falar para vocês aqui que o que mudou minha mentalidade foi fazer isso, aquilo e outro, sendo que se você não seguir os primeiros critérios, que é o que? Entender a sua realidade. A partir do momento que eu entendi a minha realidade, eu comecei a tudo que eu entendi a minha realidade, eu comecei a captar e ver onde é que estava o erro e onde é que eu estava errando. Que eu não conseguia sair dessa... Gente, o café virou gelo. Que eu não conseguia sair desse mundo que eu vivia, né? Dessa sazonalidade, digamos assim. Mas, a partir do momento que eu entendi que eu precisava começar a mudar a minha mentalidade, porque, gente, não importa o quanto você ganha, se você não muda o jeito de pensar, se você não muda suas atitudes, você nunca vai ter resultados. Isso é fato, né? Isso é assim, não tem outra explicação. Então, a partir do momento que eu mudei a minha mentalidade, isso começou a mudar, porque eu comecei a ver onde é que estava o meu erro, comecei a achar o meu erro, comecei anotando tudo que eu tava precisando resolver, né? Todo o BO aí que eu tava precisando resolver, anotei tudo. Anotei todas as dívidas listradas por listra, né? Da maior para menor, todas para me saber de quanto se tratava, de quanto era. Mas a partir do momento que eu comecei a anotar tudo isso, começou a mudar. Por quê? Porque eu achei o erro. Na maioria das vezes, o problema tá aí. A gente não aceita que a gente precisa mudar, a gente não aceita a nossa realidade financeira no momento, e enquanto a gente estiver desse jeito, a vida da gente não vai mudar, tá? Então, isso foi o que me fez mudar na real. Por quê? Porque a partir do momento que isso começou a mudar na minha vida, eu comecei a ver resultados, e conforme eu fui vendo os resultados, eu comecei a me animar, né? Então, eu comecei anotando tudo, principalmente, inclusive as dívidas, anotei, comecei a ter um cronograma de tudo que eu tava fazendo e achei o erro. Porque a partir do momento que você anota, você acha o erro. Se você anota, você acha as contas de necessidade, as contas supérfluas e aquelas contas que você compra, né, por impulso, que na maioria das vezes é o que nos atrapalha, né? Quem não tem aí suas compras por impulso, que quer fazer aquelas compras e aí depois você vê que aquelas compras não fez o menor sentido, porque você não precisava daquilo, mas você comprou. Então a única coisa que você tem que fazer agora é aceitar o erro, né, que foi de comprar sem necessidade. Outra coisa que eu comecei a fazer, que eu comecei a quebrar esse ciclo, né, e começar a me educar financeiramente, que foi o quê? Entender que eu precisava respeitar cada real. Na maioria das vezes a gente não respeita isso, gente. A gente acha que só se vive uma vez. A gente escuta tanto isso, mas isso, eu acho que isso não é coisa de adulto, né? A pessoa que ele é adulto, ele entende que as prioridades vêm em primeiro lugar. Primeiramente as prioridades, depois as nossas vontades, porque a vida adulta não é um moranguinho, né? Não é um morango que a gente simplesmente, né, decide que quer fazer isso, que é aquilo, e aí agora depois a bomba estoura pro seu lado, né? Você precisa entender, respeitar que cada centavo vale, né? Cada centavo é um processo. Se você não respeita isso, a sua vida financeira vai viver sempre no mesmo lugar. Até porque, gente, a gente pensa, né? Quantas vezes eu pensei assim, nossa, mas esses 20 reais não vai fazer a menor diferença na minha vida, esses 30 reais não vai fazer a menor diferença. E faz sim, tá? Esse dinheiro, ele vai contar muito, porque você querendo ou não, sempre falta aqui e você coloca ali. E quando você começa a dosar, né, esse cada real que você acha que não serve de nada, ele tá valendo muito. Então, assim, saiba respeitar isso, saiba respeitar que você precisa entender que cada centavo vale muito.
né? E quando vocês começarem a entender isso, vocês vão ver o quanto vai começar a mudar. Outra coisa que eu passei a entender, que foi justamente o que eu comecei a falando para vocês no início, é que a liberdade financeira, a educação financeira, ela não começa só quando você começa a investir. O investimento, ele é uma consequência, né? Mas o investimento, ele vale muito mais do que você pode imaginar. Quando você começa a entender que começa do pouco mesmo, quando você começa a entender que você se tornar uma pessoa financeiramente educada não é só quando você investe, mas quando você começa a respeitar cada etapa que você está passando, porque sempre, na maioria das vezes, você vai começar de pouquinho mesmo. É um processo, como eu já falei para vocês. Eu estudo muito sobre educação financeira, pesquiso muito sobre educação financeira, porém eu ainda não me sinto adepta a pesquisar sobre fundos imobiliários. Pesquisei, mas sinceramente eu achei assim que desnecessário no momento. Então isso para mim, né, no momento não é o que vale mesmo. O que vale é ter planejamento, é ter a consciência de que precisa gastar com responsabilidade, com o que precisa de verdade, e não achar que você só vai mudar de vida se você conseguir isoladamente começar a investir, porque a mudança não está no investimento, a mudança está na sua mentalidade. Você vai ter que começar primeiramente mudando a sua mentalidade para depois você chegar lá no investimento. O investimento é uma consequência, tá? Então assim, quero falar para vocês aqui que não compre essas promessas de que, se você investir tanto esse mês, daqui a um mês você vai estar com tantos reais. Gente, o que eu vejo de tanto assim, que eu vejo de pessoas falando, transforme tantos reais em tantos reais, aí as pessoas se iludem achando que realmente é daquela forma, e não é, né? Você precisa entender que se você abre uma caixinha, se você coloca lá em um pouquinho um valor X, para começar a render aquele valor, vai ser gradativamente. Não vai ser do dia para a noite que aquele valor vai lhe dar retorno, né? Sabemos que se a gente coloca um valor lá, guardando lá, a gente está contando com o que a gente está guardando. Então aquilo que está rendendo é uma consequência, mas é uma consequência boa, né? Para nosso favor. Porém, quando você entende isso, né? Muitas vezes a maioria das pessoas não conseguem guardar um dinheiro numa reserva financeira porque, isso aqui não vai render, não vai fazer diferença. Mas o rendimento é uma consequência, né? Você precisa entender que o rendimento é consequência. O que você está guardando, que já é o seu, é o valor que você está contando. Então, o que render é consequência para você, é uma consequência boa. Então, entenda que quanto mais você guardar, que quanto mais você economizar, quanto mais você se planejar, melhor a sua vida financeira fica, né? Então assim, entenda isso, não seja hipócrita de achar que porque você colocou R$1.000 numa conta lá, aquela conta não tá rendendo nem, porque não tá rendendo nem R$50, Deus me livre, para que um rendimento desse? Se eu conseguir guardar um valor, o rendimento para mim é consequência. Então tá ótimo. O valor que tá rendendo lá para mim tá de bom tamanho, né? Você precisa entender. E uma coisa que eu quero te falar nesse vídeo hoje. Se hoje você tá contando moedas, não se sinta envergonhado, porque isso é a realidade da maioria dos brasileiros, né? Saiba que isso não precisa ser permanente, isso precisa ser um processo. Você precisa passar por esse processo, tá, gente? O processo é doloroso mesmo, mas a partir do momento que você toma uma decisão, que você começa a fazer pequenas atitudes, que vai fazer total diferença no final. Então, assim, saiba que vai ser a sua consequência do seu esforço que vai trazer digamos que a transformação, né, e os resultados desse processo depende de você, né? Se você ficar parado aí esperando cair do céu, infelizmente não vai dar certo, tá? Eu espero muito que esse vídeo possa ter te trazido algo de bom, alguma importância.
Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like aí, deixa o hype aí pra ajudar aqui o canal. Compartilhe com outras pessoas que precisem também ver esse vídeo, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Que Jesus abençoe grandiosamente a vida de vocês, tá certo? E eu espero vocês nos próximos vídeos. Espero que você comece a mudar a sua vida financeira aí e não se culpe, tá? Comece devagarzinho, porque o processo é devagar, mas a vitória é certa.